Mas nós devemos saber que, de alguma maneira, nunca ninguém vai poder ensinar a nenhum de nós a meditar. Existem técnicas que facilitam, mas isso é um processo extremamente individual. O que se faz é apresentar um conjunto de ideias com as quais as pessoas se sentem mais ou menos familiarizadas, praticam e sentem o gostinho. Se aquele caminho é mais facilitado, se aquele caminho é mais difícil. Então, na verdade, as técnicas de meditação, elas são como catalisadores dessa percepção espiritual. E quanto mais catalisadores nós conhecermos, talvez facilite a nossa própria percepção. Bem, vamos tecer algumas considerações, em primeiro lugar, sobre o que se considera tradicionalmente como meditação. Se você vai no dicionário olhar a palavra meditar, você vai ver que ela é sinônimo de refletir, ponderar, pensamento profundo. Geralmente, especialmente no linguajar comum, a palavra meditação está ligada a essa reflexão, essa ponderação. Essa reflexão e essa ponderação, especialmente acerca das realidades de ordem espiritual, está muito relacionado com o enfoque tradicional de meditação. E, nesse sentido, se parte do pressuposto que nós somos compostos de pelo menos duas partes. Uma parte mais material e uma parte mais espiritual. E da absoluta necessidade de nós estabelecermos uma ligação da nossa personalidade, do nosso ser comum, com as realidades mais sutis dentro de nós, ou seja, com o nosso ser interno. A esse respeito, eu gostaria de apresentar algumas ideias sobre meditação dentro do enfoque tradicional. Há um russo chamado Omram Mikhail Ivanov, que tem um livrinho chamado A Meditação. Ele coloca: a meditação é uma atitude do intelecto que se esforça por penetrar as verdades espirituais. Ou seja, estabelecer o intelecto, que pode-se dizer, a parte superior do nosso ser comum, se esforça por penetrar os primeiros níveis do nosso ser interno. Swami Sivananda, que também é um expoente da tradição da Índia, tem um livro chamado Concentração e Meditação. Ele coloca: este mundo está repleto de misérias e sofrimentos. Se você deseja livrar-se das dores e das aflições desse samsara, precisa praticar a meditação. A meditação leva da inquietude à paz duradoura, da ignorância ao conhecimento, da mortalidade à imortalidade. Existirá algum ponto de encontro entre os ensinamentos de diferentes religiões? Ciência e religião terão pontos em comum? Será possível seres humanos com crenças diferentes viverem em paz? Haverá algum mistério desconhecido nas profundezas da mente? Estudar com seriedade e liberdade essas questões, resgatar o saber profundo das antigas tradições, acompanhar o pensamento de vanguarda da ciência, investigar o lado oculto da vida. Isto é Sociedade Teosófica, um movimento que busca a quebra das distâncias e preconceitos entre os povos,
o surgimento da fraternidade entre os homens e o renascimento da verdadeira sabedoria. Sociedade Teosófica. Contatos pelo telefone 226-0662. Geoffrey Hodgson, conhecido autor teosófico, no seu livro Meditações sobre a Vida Oculta, tem uma passagem muito interessante. Ele diz o seguinte: desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização de sua meta através da aplicação deliberada, numa forma intensificada, dos princípios que governam o crescimento normal. Engraçado que dá para fazer boas analogias com esse texto, né? Parece uma questão de jardinagem, não é? A aplicação dos princípios que regem o crescimento normal de uma forma intensificada e deliberada, de forma a apressar o nosso desenvolvimento espiritual. Quer dizer, nós não temos como pegar a plantinha e puxar assim de cresce. Não tem condição, né? Ela tem o seu desenvolvimento normal. Mas nós podemos tirar as ervas daninhas que atrapalham o seu crescimento. Nós podemos dar bastante nutrientes através de adubos, de água, etc. Nós podemos cercar em volta no sentido de criar as condições adequadas, e o crescimento é extremamente acelerado, não é verdade? Então o Geoffrey Hodgson faz uma analogia nesse sentido, dizendo que nós temos esse poder de nos submeter a uma estimulação para o amadurecimento espiritual, apressando a realização da nossa meta, aplicando os princípios que regem o desenvolvimento comum, mas de forma deliberada e intensificada. Isso tem tudo a ver com um trabalho de meditação. E por isso que a meditação é tão estimulada em ambientes que visam o desenvolvimento espiritual. Porque, de alguma forma, através da meditação, a gente sai do blá blá blá. E a gente começa realmente a conectar o nosso ser interno. Essa é a verdadeira espiritualidade. O blá 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 nos ajuda, evidentemente, põe nas nossas mãos as ferramentas que nós precisamos utilizar. Se nós não tivermos uma cultura relativamente ampla do que é que nós podemos fazer com nós mesmos em determinados momentos, na hora H a gente não sabe o que fazer. Mas a verdadeira espiritualidade se dá por um processo de meditação. Leadbeater, também um conhecido autor teosófico, coloca de uma maneira bem simplificada. Ele coloca isso no livro A Vida Interna, inclusive a publicação da Editora Teosófica. Ele diz que meditar no princípio é como aprender a tocar piano. Temos que exercitar nossos dedos e talvez nesse momento não vislumbremos o prazer que a música poderá nos proporcionar. Ou seja, é aquela história da obra de arte, né? Diz que a obra de arte tem 5% de inspiração e 95% de expiração, não é verdade? Nós precisamos suar para pegar a técnica de alguma forma. Nós precisamos exercitar os nossos dedos para que nós possamos algum dia desfrutar do prazer da música e do contato que a própria música nos coloca com os níveis internos. Tartan Tulku, que é um budista tibetano, no seu livro Expansão da Mente, tem uns pensamentos muito interessantes. Esse livro, A Expansão da Mente, ele não é propriamente um livro
um livro didático de budismo. Ele é uma introdução de por que a vida espiritual é importante. Ele dá os fundamentos básicos e ele coloca de uma forma bem clara que a meditação é um processo mental, um processo de aprender a ver as coisas como elas são.